Quer ter o controle total na gestão da sua clínica? Então você precisa conhecer o Blue Dental. Prepare-se para descobrir como essa plataforma vai transformar a maneira de como você administra a sua clínica. Gostou? Então acesse bluedental.com.br e aproveite todas as ferramentas gratuitas que esse sistema oferece, sem carência, sem prazo e totalmente gratuito. Especialista, mestre e doutor pela FOB, USP. Diretor do Prado Institute em São Paulo. Diretor do Instituto Eduardo Prado em Lisboa. Com vocês, Eduardo Prado. Para mim é um prazer estar aqui com vocês, pessoas tão queridas. Alguns foram meus alunos já, então para mim é uma alegria muito grande poder dividir um pouquinho da minha experiência. Eu estava explicando que depois eu dei algumas palestras, né, no congresso, e quando chega a gente, quando trabalha quarta, quinta e sexta, assim, porque queira ou não, o congresso, você tem uma tensão, você tem que preparar um material específico, as pessoas quererem te ouvir, passar alguma mensagem. Então você fala, nossa, são 3 dias que você às vezes não dorme direito, fala, será que vai abrir o slide? Será que vai passar? Vai! Mas graças a Deus, tudo certo. E olha, aqui na Morelli, eu tenho mais a Morelli e mais uma palestra na Line, no Invisalign. Então, estão todos convidados também, às 5, tá? Só para você ter uma ideia, o nome da palestra é Casos Impossíveis. Então, mas vamos lá. Muito obrigado pelo carinho, estou muito feliz de estar aqui hoje. E eu gostaria de falar um tema que eu acho que eu gosto muito, que é trabalhar com autoligável. O autoligável da Morelli, para mim, eu trabalhava com autoligável de uma marca chamada Foresta Dente, uma marca alemã, e a Morelli fez um Bract, por incrível que pareça, eu não vou falar que é melhor, mas tão eficiente, eu acho que até, na verdade, melhor, porque é mais barato, do que o Bract da Foresta Dente. Eu gosto tanto do Bract da Morelli autoligável que eu levei para Portugal e lá a gente usa o autoligável da Morelli e tem tido ótimos resultados. Eu quero mostrar essa experiência que eu tenho com vocês. Então, gostaria primeiro de mostrar para vocês onde é a minha casa, quer dizer, onde eu trabalho todo dia com a minha esposa. Todos estão convidados, aqui na Avenida Ibirapuera, aqui perto. A gente tem 2 andares. Tudo que eu tenho na minha vida, eu devo à ortodontia. Eu devo à minha esposa, que é a minha inspiração. Ó. É linda, eu ganhei na loteria, a mulher é linda. A hora que eu vi aquele central dela, eu fiquei louco. Falei, meu Deus, eu vou fazer 3 filhos, né? Mas, deu certo, viu? Temos 3 filhos. Mas, então ela me ajuda na clínica, nós temos 9 consultórios no primeiro andar, mais um consultório no 14º para os pacientes particulares, e para mim, foi o que eu falo para ela, a gente investe, né, a vida. Eu queria que meus filhos fossem dentistas, mas a primeira está na medicina, a segunda está na medicina, o terceiro está entre ser dentista ou ser astronauta. Então eu não sei exatamente o que ele vai querer. Mas tem uma escola aqui em São Paulo, e para nós ensinar ortodontia, que é o que a gente ama, é uma maravilha. Né? Eu falo que eu gosto tanto da ortodontia, que eu faço amor com a ortodontia. Minha esposa é ortodontista. E, graças a Deus, quem pode fazer o que ama, né? Quem pode trabalhar com o que realmente gosta, não sofre. Porque a maior parte da vida você vai passar trabalhando. Então, essa é a nossa estrutura. Quando vocês quiserem, estão todos convidados para conhecer, vai ser um prazer enorme. Mas vamos falar do nosso tema.
Qual a melhor indicação para a gente usar os autoligáveis? Como que eu uso? Como é que a gente trabalha? De uma forma geral, eu uso principalmente esses três. O SLH, que é o híbrido, o SLP, que é o passivo, e o SLI, que é o interativo. Quando a gente trabalha com três tipos de autoligáveis, a gente tem que saber um pouco indicar esses autoligáveis, né? E, além disso, hoje, além da prescrição ROT, a gente tem a prescrição MBT. Para casos de classe 2, eu sugiro que você use MBT. Ele tem um controle de torque melhor na hora que você vai fazer uma mecânica de classe 2. Então, de uma forma geral, como é que eu selecionaria, como que eu vou usar cada tipo de bracket, cada marca? O SLI, ele é bom em tudo praticamente, para mim é o melhor, que é o interativo. O SLP, ele é muito bom, mas ele é para casos que tem muito apinhamento só. Tá? Se tiver muito apinhamento e você quer expandir muito o arco, você não está muito preocupado com o controle do torque, use o SLP. E o SLH, eu acho que é o melhor bracket para casos com extrações. Porque ele tem uma diferenciação de torque na região anterior e posterior. Então, para casos com extrações, o SLH é o melhor. Então, de uma forma geral, o SLI eu uso em 70%, 80% dos casos, aqui uns 10% e aqui uns 10%. Mas toda vez que você for usar brackets autoligáveis, eu acho que o principal é você entender 8 fatores básicos. Eu sempre usei 3 tipos de brackets autoligáveis. Um bracket Carrier, existe a marca Carrier. Demon já usei bastante. E o custo-benefício do bracket da Morelli é o melhor. É o melhor. Agora, o que você tem que entender? A filosofia do autoligável. Você vai usar autoligável, filosofia número 1, levante a oclusão. Tire a interferência cuspídea. Levanta lá no segundo molar. Tire a interferência. Outro princípio básico, que é fundamental, nunca inicie nenhum caso na sua vida com fio maior que 0,14. Por quê? As forças iniciais são, na verdade, elas são fundamentais em relação à reabsorção radicular. E eu vou te fazer uma aposta com você. Se em 6 meses eu tenho tomógrafo no consultório e raio-x, panorâmico tele, se em 6 meses não reabsorve nada, não vai mais reabsorver. Pode ficar tranquilo. Em 6 meses não reabsorve nada, não vai mais reabsorver. Por isso que a força inicial tem que ser muito leve. Muito leve. Não acelere. Porque o mecanismo de movimentação dentária é um mecanismo de inflamação. A reabsorção é uma inflamação descontrolada. Então, o que você tem que fazer? Força inicial muito leve. A vantagem do autoligável também, você pode usar molas desde o começo, né? Eu gosto muito do autoligável em termos de expansão, de vestibularização. É um bracket que eu consigo grandes expansões. Eu vou mostrar para vocês, vou provar para vocês isso hoje. Eu fico só um pouco preocupado, às vezes, com pacientes muito verticais, com perda óssea, para você usar um autoligável. Às vezes você pode estar expandindo demais e tirar um pouco a raiz do osso. Então, por favor, tenha um pouco mais de cuidado. Mas vamos lá. Primeiro fio, então, tem que ser um fio muito leve. E uma grande vantagem em termos de autoligável, eu acho que é você entrar no segundo arco já com fio retangular, Cooper Naitai, 1,14x25. Eu adoro trabalhar com fios retangulares, mas vai devagar. O primeiro fio se deixa uns 4 meses, vai no 12, vai no 14, vai devagar, vai aumentando a força gradativamente. Tem um pouco de apinhamento, já é 12, calma. O paciente tem que pensar, sabe o quê? Que não dói. Ele não pode voltar para casa e falar, meu Deus, eu tomei analgésico anti-inflamatório, eu estou desesperado, tive febre. Força leve. Força leve. Tá? Eu não sei dar aula sem mostrar casos. Eu já vou para os casos, porque eu acho que a gente aprende muito com os casos. O que é que eu vou te provar agora com esse caso? Olha que sensacional. Paciente com 13 anos, os caninos ainda não romperam, falta romper aqui o 13 e o 23. Então, aqui, o que você tem é o 21, 22 e 24. Falta o 43. E eu não teria coragem de pegar um caso desse
e não usar um bracket autoligável. Como eu acabei de falar para vocês, ele expande, me ajuda muito. Fazendo uma mecânica bem assertiva, você consegue isso. No arco inferior, falta o espaço por 33, então... E aí eu fiquei triste, né? Por quê? Porque o 23 está impactado. Você fez uma panorâmica. A cúspide do canino sobrepôs o lateral, esquece. Não vem. Não vem. Já trocou os dentes? Esquece. Não vem. Você vai ter que tracionar esse dente. Então, a questão que eu tinha com a mãe é, eu vou precisar arrumar espaço. Por que ela me procurou? Ela falou, doutor, meu filho tem 12 anos, vai tirar 4 dentes, só que o ortodontista falou que se tirar o 24 para trazer o 23, não sabe se vem, então ele falou de tirar o canino. Mas eu não queria que meu filho tirasse tanto dente. Falei, tudo bem, então vamos fazer uma tentativa. Mas qual que é o preço de você usar o autoligável? Você vai expandir mais, vai vestibularizar mais, que é isso que eu quero. Já começo com uma mola desde o começo. Não colo no lateral, porque o lateral está muito perto do canino. Eu não colo no lateral quando o canino está impactado, não colo. Espero um tempo, tento tirar o premolar de perto, abro bastante espaço, vou avaliar se eu vou conseguir abrir espaço. Mas olha que efeito legal. Aos poucos, com fio leve, fui abrindo espaço, fui trocando mola, fui colocando o que eu chamo de stop de pobre, não que são essas resinas flow, né? Mas você pode pôr stop é baratinho. Mas, na verdade, não é por isso, é porque estava sem o stop, tinha acabado e eu queria controlar o deslizamento dos fios. Então, aos poucos, fui abrindo espaço. O 13 já apareceu, o 33 já está quase em boca. A natureza é sábia, você criou espaço, se o dente está na direção, se ele tem 2 fatores principais, se ele tem capuz coronário e ápice incompleto, ele tem um motor para nascer. É só abrir. Agora, o 23 eu sabia que não ia vir. Ele está impactado, ele está retido. Então, eu abri espaços. A hora que eu vi que o lateral também não havia sofrido nenhuma reabsorção, eu falei, agora eu vou tracionar. Vou tracionar com autoligável, sim, porque eu adoro um fio que desliza mais para eu buscar o dente que está lá dentro. Então, primeiro, eu vou usar um cantilever para tentar buscar esse canino. Esse é um fio de TMA 17 por 25. Muito fácil fazer essa alça. Eu vou fazer uma força extrusiva e padistal. Colei um tubo de vestibular por palatino, não tem problema nenhum, e comecei a tracionar o canino. Quando o canino aparece, a gente faz um bypass e põe ele no arco. Conclusão, conseguimos colocar 4 dentes na boca que não tinha espaço, porque o atrito era menor. Isso me ajudou demais. Você falou, Eduardo, mas você não acha que podia ter, talvez, posto mais em classe 1? Isso foi o máximo que eu consegui. Então, a gente tem algumas limitações, mas o resultado foi muito bom. Eu quero quebrar alguns paradigmas com vocês hoje. Você fala assim, Eduardo, mas expande mesmo, você tem certeza? Por que você me fala isso? Deixa eu contar uma coisa para vocês. O que eu mais tratei na minha vida foi caso complexo. O que mais apareceu para mim. Se você falar assim, o que mais você tratou, que tipo de maloclusão? Eu falei, qualquer caso complicado. Até hoje, bate na minha porta toda segunda-feira, terça, pacientes rejeitados por outros ortodontistas. Eu falo, tudo bem, vem para cá, não tem problema, eu te acolho, eu vou tentar fazer o melhor. Então, o que eu quero é quebrar alguns paradigmas com vocês sobre tratamento ortodôntico. A gente tem um viés cirúrgico muito grande. Para mim, em caso cirúrgico, tratado, o mérito é de cirurgião. Se o cirurgião for bom, ele põe em classe 1 para você e você que se vire para intercuspidar. Mas muita gente não quer operar. Eu recebi uma paciente, a semana passada, totalmente torta, já fez 2 ortognáticas, vai para a 3ª. Só que a menina tem 23 anos. E aí ela vai lá, me manda mensagem, pelo amor de Deus, me atende. Se eu pegasse uma que teve isso, ou 2 ou 3, já peguei várias. Então, algumas pessoas hoje, elas pesquisam no YouTube, pesquisam no Google, elas não querem. E alguns falam para mim, se é para fazer ortognática, eu não vou nem tratar. Aí que eu entro.
Então, ficou um nicho, uma camada de pacientes que me procuram, que não querem ortognática como esse paciente. Olha que palato atrésico. Esse caso teria que fazer um MARP, né? Mas ele não queria, ele falou, não quero, cirúrgico, nem MARP, nem SARP, não quer. Ele falou, pô, doutor, se é para fazer alguma coisa assim, ele até falou, eu não sou tão feio. Eu falei, ah, tá. Eu não quero. Eu falei, tudo bem. Então, o que eu fiz? O básico. Pacientes com arco atrésico, eu ponho autoligável, eu incluo o segundo molar, coloco um arco auxiliar de expansão, vou expandindo lentamente, né? Aos poucos, vou abrindo mais o arco, pego um arco que eles falam que é Mulligan, não é Mulligan, arco auxiliar de expansão, é diferente. Vou aumentando, e no arco inferior eu ponho um bracket que a Morelli fabrica, que é nosso, que eu quero dizer que é nosso, porque eu tinha um chefe que criou uma técnica chamada biofuncional. Infelizmente, ele já faleceu, hoje a gente aprimorou a técnica biofuncional, a gente monta de uma forma diferente, mas são brackets que a Morelli fabrica. Agora me fala, como é que você acha que eu criei osso? Você acha que eu fui na igreja, Nossa Senhora dos Ossos, falei, me dá um pouco de osso para expandir essa arcada? O que é que acontece com a orodontia? Mecânica assertiva. Como é que você tem que fazer para fazer essa arcada expandir? Você tem que colocar um arco que faz isso com a boca, expandiria demais, e você tem que dar torque vestibular de raiz e lingual de coroa, para expandir aos poucos. Vai expandindo aos poucos. Vai expandindo aos poucos. Vai expandindo aos poucos. Agora, o que é que eu fico contente? Para mim está maravilhoso. Maravilhoso. Consegui. Vou mostrar para vocês casos que eu tratei há 20 anos. Há 20 anos, porque às vezes falam, pô, mas você não vai ficar estável. Eu falo, se você fizer o protocolo que eu uso, fica. Você tem que manter o paciente estável 5 anos. É a regra dos 5 anos. Se você mantiver o paciente estável 5, ele tem grandes chances de ficar estável 20. Eu estou chamando os meus pacientes que eu tratei há 20 anos atrás. Então, vamos lá. Mostrei um caso com atresia de maxila, mostrei um caso com falta de espaço, mas eu fico muito feliz com o resultado. Né? E assim, eu não sei mais o que falar para os meus alunos. Agora, eu fico contente quando eu pego o meu aluno e ele faz o que eu faço. Aí eu falo, ó, puxa, valeu a pena eu estar aqui. Né? Ele faz o que eu faço, sem dificuldade. Mas se eu pudesse resumir o protocolo que eu falo que não é só ortodôntico, mas é de vida, e eu tento ensinar isso para minhas filhas, é hashtag faz o simples. Eu adoro mecânica simples. Eu odeio complicar. Eu acho que a felicidade está na simplicidade. Se você for feliz com o simples, você vai ser feliz para sempre. Mas vamos lá. Teve uma hora que a gente expandiu tanto a arcada que os incisivos superiores lingualizaram. Eu tive que pôr um botão elástico para ajudar a descruzar a região anterior. Mas qual o nome que eu dou para essa arcada que era desse tamanho, uma boca de passarinho? Que nome que eu dou para isso? Remodelação. Remodelação. Você fala, Eduardo, aonde que está o segredo, então, para eu remodelar as bocas dos meus pacientes? Primeiro, maxila é muito melhor que mandíbula para remodelar. Segundo, você tem que olhar, é o periodonto, se tem osso. Se tiver osso na vestibular, é mais fácil de você remodelar aos poucos, mas você tem que ter uma mecânica de controle de torque assertiva. Você tem que fazer de novo, eu vou falar, torque vestibular de raiz e lingual de coroa, a hora que você está expandindo. E com o que a gente expande bastante? A gente expande com recursos auxiliares, que esse é o tema da minha palestra, né? Então, ao invés de eu fazer só troca de fios, né, a gente coloca um arco auxiliar de expansão, pega um fio principal, hoje eu uso o 08 TMA, aberto, todo mês a gente abre esse arco e encaixa na região posterior. Quando você encaixa aqui, esse fio vai querer voltar para cá, todo mês eu troco,
encaixo, ativo, desativo. Ativo, desativo. Ativo, tiro. E aí, esse é o resultado. O que é que me deixa feliz? Né? Outro dia eu estava falando com o médico, né? Ele falou, pô, Eduardo, você precisa dormir mais, você está acordando de madrugada, eu fiz o polissonografia. Eu falei, é verdade, eu acordo 3 da manhã. Ele falou, você tem que pensar alguma coisa que te deixa feliz. Eu falei, canino em classe 1. Ficou olhando e falou, esse cara é louco. Mas é isso. Então, a gente gosta, eu gosto disso. Essas bocas. É isso. Só que, uma menina dessa, ninguém quer tratar. Aí chega lá, agora eu vou falar uma coisa pesada, hein? Eu resolvo o caso de mordida aberta, sem cirurgia. Sem cirurgia, vou repetir. Sem cirurgia, com a mesma estabilidade de caso cirúrgico. Isso já está aprovado cientificamente. Porque quando eu falava isso, eu falava assim, o Eduardo é mágico. Ah, tá bom. Agora saiu, está aprovado cientificamente. Então tá, agora está aprovado. Mas olha que legal, como é que eu vou tratar essa paciente? Primeira coisa, princípio ponto elevadíssimo. O que fecha a mordida aberta é a extrusão dos incisivos, chama extrusão relativa. O que é extrusão relativa? É extruir lingualizando. Então, aquilo que eu falei, pessoal, sabe o que você tem que fazer? Você tem que falar assim, você não é especialista em orto, você é especialista em mecânica ortodôntica. Você é campeão de planejamento, diagnóstico e mecânica. Quem unir as duas coisas, resolve tudo. É isso que interessa. Então, olha que legal. Eu vou fechar essa mordida fazendo este movimento e quero te dar uma diquinha de mordida aberta fantástica, maravilhosa, que eu aprendi ao longo desses anos. Então, eu quero fazer extrusão relativa. Extrusão relativa. Extrusão relativa. É isso que fecha a mordida. Que mais? Intrusão posterior. Intrusão posterior. Intrusão posterior. É isso que fecha a mordida. E aí, olha que legal. Como é que eu posso fazer isso? Corrija o plano oclusal. Corrija, eu vou te mostrar como corrige o plano oclusal. A técnica que mais eu vi fechar a mordida aberta complexa é uma técnica de um cara austríaco e chama Slavicek e o Tadao Sato. Eles usam uma técnica que chama Miau. É Multiloop, Edgewise e Artwire. Só que é uma técnica que tem muita dobra. Eu não tenho tempo para fazer dobra. Minha mulher é bonita, eu quero chegar em casa. Ó. Não é? Pô, quero ver meus filhos. Para. Extrair ajuda a fechar, mas eu vou te dar algumas dicas. Hein, Aldão, ó. Isso daí, viu? Dá tempo ainda, viu? Dá tempo. Viu? Solteiro, rico. Tá igual arroz fresquinho, sabe? Soltinho. Recém-cozinhado, ó. É o seguinte, dá uma olhada. Não incluo segundos molares quando eu tenho mordida aberta. Não incluo. Por quê? O segundo molar, ele nasce para estragar a oclusão. Vou repetir. O segundo molar superior, ele nasce para distal e para vestibular. Não é que é para estragar. A hora que você põe o tubo nele, ele destrui. A hora que destrui, abre a mordida, você se ferrou. Aí já era aberta, vai ficar mais. Então espera, não monta no segundo, espera, só em mordida aberta. Espera. O que eu faço bastante como estratégia? Que eu falei, hoje a aula é de estratégia. Como que a gente otimiza isso? Na hora que eu monto os brackets na região posterior, já está provado cientificamente que a configuração do plano oclusal em quem tem mordida aberta é diferente. Então, o que você faz? Você vai lá e muda a angulação dos brackets, só na região posterior. Aí você faz isso, ó. Ó, vou fazer de novo. Ó, vou fazer de novo, ó. Só angula um pouquinho mais para mesial. Ó, que legal. Ó, vou fazer de novo, ó. Ui! Ó. E aí, o que acontece? O fio vai passar assim. O fio tem que passar assim. Eduardo, mas por que isso?
Quando você verticaliza essas raízes, a mordida na região anterior fecha. Pô, que dica maravilhosa, a gente pode levantar e ir embora para casa. Nunca mais você vai colar a boca igual, com mordida aberta. Eu consigo instruir os posteriores, corrijo o meu plano oclusal, quer dizer, instruir não, desculpa, corrijo o meu plano oclusal. Mais uma dica daquela mordida aberta, desde o primeiro fio, já entra com elástico 1/8 médio, canino, canino e pré. Não põe elástico na região dos incisivos, é a pior coisa que você pode fazer na vida. Se você puser na região dos incisivos, você vai ter reabsorção. Aposto quando você quiser. É só canino, canino e pré. Só canino, canino e pré. Espera. Esse mecanismo ajuda a fechar muito a mordida. Já vou usando o elástico triangular. Presto atenção nos torques. O controle do torque é muito importante em pacientes com mordida aberta. E aí o que vai acontecer? Deixa para usar esse elástico anterior só na finalização. Até aí você não usa esses elásticos. E aí, vamos ver a menina como é que ela ficou. Então vamos lembrar, ó, aquela mordidona aberta. Olha os brackets como eu exagerei, dá para ver os posteriores? Exagerei. Colei os incisivos lá para cima. Fui usando elástico triangular. Na hora de pôr a foto, ela foi pôr e pôs aqui, não era para pôr no pré, mas é triangular. Chega uma hora que não fecha mais. Quando não fechar mais a mordida, a culpada é a língua. Você tem que pôr esporão. Mordida aberta esquelética. Você pode fazer cirurgia. Se não puser esporão, você está ferrado. Ah, mas eu vou mandar para fono. Fono não funciona. Fonafu. Espera aí. Fono, não. Desculpa as fonos. Se tiver alguém aqui, não é nada pessoal. Para mordida aberta esquelética em adulto, a fono não vai resolver. Se mandar para fono, você vai perder o paciente. Quem resolve? Esporão. Se for classe 1, são 8 esporões. Se for classe 2, é esporão só em cima. Se for classe 3, é esporão só embaixo. Já está provado isso cientificamente. A língua em repouso é uma encrenca. É uma encrenca. Você tem que tirar a língua dali. Quantos anos de esporão? Você fala, peraí, anos? Peraí. Quantos? 2. 2 anos de esporão. Eu já cansei, pessoal, já cansei de ver recidiva. Vi recidiva de cirurgia ortognática. Chega. Então, olha que legal. A paciente, depois que pôs o esporão, fechou a mordida, ela pediu para recolar os brackets, que o bracket, lembra que estava muito para cima? Quando ela ia sorrir, o bracket prendia aqui, ó. Ela, Eduardo, por favor. Eu falei, tá bom, vamos recolar. Recolamos, fiz uma dobra. Aí ela falou, eu queria usar aquele plastiquinho. Eu falei, sério? Então, vamos colocar. Mas olha que legal. Quanto custa tratar uma pessoa sem cirurgia ortognática e mudar a face dela para sempre? Sem quebrar a maxila, sem quebrar a mandíbula, sem fazer nada de fora do comum, só com mecânica. Quanto custa, pessoal? Quanto custa? Então, é muito legal. Aí você fala, Eduardo, mas o que aconteceu? Bom, ela tirou os esporões. Quantos anos eu falei que é para ficar com esporão? Deu nem um ano, ela tirou o esporão. Falei, tá bom, filha, então agora você quer pôr o plastiquinho? Tá bom, vamos pôr o plastiquinho. Aí eu fui lá, pus Invisalign, né? Aí ela fechou a mordida. Como é que ela tem que dormir? No mínimo, com algo que controle a extrusão dos posteriores, com algo que controle a língua e com algo que faça ela respirar pelo nariz. Esses 3 aspectos você tem que ter na cabeça, senão vai voltar. Como é que eu controlo isso? A contenção que eu uso tem um bite block posterior. Na verdade, bite block é diferente de recobrimento oclusal, porque ele recobre as cúspides. Você tem que ter grade ou esporão, ou comprar um aparelho, chama IMT Corrector, é um aparelho funcional, que segura a língua. E eu ponho em alguns pacientes que insistem em ser respiradores bucais, eu ponho, chama Myotape. É uma fita que eu compro na Amazon. Então, se você não tiver essa tríade, você não vai resolver os casos. Vamos falar de classe 3?
Olha quanta coisa, hein? Já falei criança, falei expansão, já falei morda aberta, vou falar dos assuntos mais difíceis que é a classe 3. Classe 3, pessoal, é o seguinte, o primeiro artigo que eu publiquei na minha vida de classe 3 foi em 2005, na American Journal. Olha o nome do título, Extreme Dental Alveolar Compensation, compensação dental alveolar extrema da classe 3. Olha quantos anos que eu estou tratando caso complexo. Minha vida foi essa. Infelizmente, o doutor Guilherme Janso foi meu orientador, já não está mais aqui, foi orientador do Aldo também, né? Infelizmente, eu venho no congresso, eu lembro dele, fico chateado assim, deu uma meia hora assim para falar, putz, o cara não está aí, está tão acostumado. Mas é a vida, infelizmente. Então, já tenho publicado alguns artigos sobre classe 3, posso te falar exatamente qual que é a receita do bolo. Esse artigo eu publiquei na Dental Press em 2007, é uma entrevista sobre classe 3. Eu acho que assinar a Dental Press é uma coisa que todo mundo devia fazer. Se alguém quiser, agora, ó, a prestação da Dental Press é R$ 89,00, R$ 91,00 por mês. Você vai lá com o código Eduardo Prado, agora, você vai pagar R$ 58,00 por mês. Todas as revistas da Dental Press, estética, orto, dentista, endo, cirurgia, todas. Mas você tem que ir lá hoje. Não perca. Fala com a Rosineide Martins. Gostaram, hein? Ó, você viu como é bom estar aqui no lugar certo, na hora certa? Eu fechei com ela um acordo para todos os meus alunos. Aí ela falou assim, então chama seus alunos que estiverem aí assistindo as palestras. Quem são meus alunos? Vocês. Aí, ó. Não estamos aqui assistindo? Então, pronto, fechou. Vai lá e fala com a Rosineide. Mas vamos lá. Então, o que é que a gente vai fazer para os pacientes classe 3? Controlar o torque dos incisivos. Não perca esse controle. Porque a classe 3 é um dos, na verdade, dos problemas mais difíceis, pessoal, de se diagnosticar e tratar. Então, é importante acertar muito o tratamento. Vamos ver um caso. Deixa eu falar uma coisa. Esse é um dos casos mais loucos que eu já vi na minha vida. Eu fui num restaurante lá em Portugal. E é engraçado o que é o YouTube, né? Porque ela é garçonete, ela estava de máscara. E ela falou, doutor Eduardo Prado? Eu falei, estou devendo alguma coisa. Eu falei, sou. Eu te acompanho no Instagram. Ela está de máscara. Eu tenho classe 3, eu queria que o senhor me tratasse. Eu falei, pô, vai ser um prazer. A hora que ela tirou a máscara, eu falei, xiii. Eu falei, abre a boca, só um pouquinho. Xiii. Ela falou, doutor, deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou fazer ortognática. Quando eu tinha 7 anos, eu operei a amígdala e adenoide. E aí eu tive uma reação com anestesia. Fiquei entubada, quase morri. Eu não posso fazer nada na minha vida. O senhor é minha chance. Faz tempo que eu te sigo e Deus pôs o senhor no restaurante. Eu falei, ai. Eu falei, olha. E ela falou, mas a minha preocupação, né, que eu sei, ela sabia tudo. A mordida dela é cruzada, o palato é bem atrésico, e o 16 e infraoclusão, eu não sabia se isso estava impactado ou anquilosado. E ela, doutor, por favor, pega o meu caso. Eu falei, não, tudo bem, mas eu tenho mais um problema, eu não tenho dinheiro. Eu falei, não! Falei, não, tudo bem, mas você consegue pagar o curso, pelo menos? Falei, eu te ponho no curso, mas você tem que entender que quem vai te atender é meu aluno, eles nunca colaram um bracket na vida.
Eu vou só orientar. Ela, não, tudo bem, o senhor vai estar perto? Vou. Então, o que é muito legal? Muito legal. Eu só orientei. Um caso desse, quer dizer, quem achava que eu era louco agora tem certeza. Porque outro dia me falaram, pô, você tratar um caso desse, tudo bem, que ele já sabe, está acostumado, tal, mas você dá para o seu aluno, você não bate bem. Eu falei, mas não é, sabe o que acontece? Vamos ser sinceros. Colar Bract, o camelô cola. Não precisa ser gênio. O problema é colar no local certo, né? Então, você ensina para o aluno, aqui, e todo mês você vai lá e vê o paciente. Então, foi isso que eu fiz. Só que aquela maxila super atrésica, eu estava numa época que eu gostava de fazer MARP, o problema é que não tinha como apoiar no molar, né? Então, eu tentei fazer um MARP. Por que eu falo que eu tentei? Porque não abriu pouco de diastema, abriu um pouquinho. Tem 27 anos. Ó. Então, eu não sou fã, assim, você fala, você faz muita expansão. Eu sou fã, sabe do quê? Do que não dói, do que não machuca, do que não vai me incomodar, do meu sossego. Eu sou fã disso. Tudo que é cirúrgico, eu já fico um pouco preocupado. Mas, tudo bem. Não abriu o diastema. Ela falou, doutor, não vai desistir de mim. Eu falei, não. Autoligável em cima. Pus um autoligável superior. E essa melhorou? Sabe por quê? Eu tenho fotógrafo no Brasil, trabalho em Portugal, tenho fotógrafo em Portugal, invisto em câmera, a câmera é cara, eu gasto um dinheirão, então a foto tem que ficar boa. Né? Mas olha que legal. Como é que chama esse dispositivo? Carrier. Sim. Aí eu pus um Carrier. Falei, vamos lá. Vamos tentar. Olha que coisa linda. O molar já começou a extruir. Aquele primeiro que eu não sabia se estava impactado ou não. Pessoal, escuta essa frase, ó. Escuta bem. A gasolina da expansão é canino superior apinhado. Vou voltar a imagem. A gasolina da expansão é canino superior apinhado. O que é que eu faço? Eu só trabalho com alguns stops para me ajudar a expandir mais. Mas eu adoro quando vejo canino apinhado em pacientes que falta maxila. Adoro. O paciente fala, não, eu vou tirar esse dente. Eu falei, não, sai! Sai daí! E aí, olha que coisa linda. Assim que melhorou um pouquinho, eu vi que o canino entrou no arco, que o molar apareceu, eu comecei a fazer uma mecânica de distalização da arcada inferior. Raramente você vai ver alguém querer, na sua vida, eu estou falando sério, você não vai ver quem acredita em remodelação de sínfise. Quem acredita? Eu. Estou falando sério. Para lingual ela remodela. Lógico que não vai remodelar 10 milímetros igual a maxila. Mas essa maxila veio muito para frente. Eu falei, Eduardo, mas ainda falta. Porque o que ela tem na boca? Ela tem os 5 cavaleiros do Apocalipse na boca. Ela tem mordida cruzada, mordida aberta, classe 3, molar impactado, canino ectópico. Pô, o problema é periodontal nos centrais inferiores. Pô, perda óssea. Putz, o que mais você quer? De emoção. Né? Então, olha que legal. Mas olha que interessante. Então, se a arcada superior expande, com autoligável, eu vou pôr autoligável. Se a arcada inferior eu não quero
aumentar o tamanho da arcada, eu vou colocar bracket convencional. Só que eu tenho que pôr um bracket que controle o torque dos incisivos inferiores, como eu estava falando, né? Tenho que pôr um bracket que controle esse torque, pessoal. E aí, para eu não perder tudo que eu me matei, eu pus um buccal shelf para me ajudar a controlar essa tendência de recidiva na arcada inferior. Ganhei o jogo? Estou na metade. O que eu tenho que fazer, então? Os 4 incisivos superiores, eu tenho que deixar colado de ponta cabeça, para dar um torque vestibular de raiz e lingual de coroa. Os inferiores, lembra? Chegou uma hora que a morda aberta não andava mais. É a hora de pôr o esporão. 4 esporões. Eu estava falando com o Nogueira, que é o cara que inventou o esporão. É um amigo nosso. Ele que criou esse esporão colado. Chama esporão de Nogueira. E aí, olha que coisa linda. Vou continuar trabalhando com a mecânica. Olha o tamanho da sínfise, que perigo. Opa! Onde é que fica a Nossa Senhora Aparecida mesmo? Na Dutra. Aí só como ela é de Portugal, eu falei, você vai em Fátima. Nossa Senhora de Fátima. E ela, doutor, eu vou mesmo. Falei, pois é. Temos que ir juntos. Porque o resultado realmente foi bom. E aí alguns falam, pô, Eduardo, mas está com um pouquinho de recessão. Pessoal, pelo amor de Deus. Juro que eu escutei isso. Eu falei, imagina, a pessoa estava sendo enterrada, fechando o caixão, falando, opa, está respirando, sai. Sai que está viva. Então eu fico muito feliz, né? Eduardo, e a contenção? Lembra? 2 anos o mínimo de esporão, ela ficou 1. Eu colo o esporão 433. Canino a canino, que ali tinha soltado o canino, mas vou recolar. Aceita, pessoal. Ou você faz isso, ou então você não vai ter estabilidade. Se você não quiser retratar todos os seus pacientes, tenham protocolos de contenção específicos. O protocolo de sobremordida é diferente do protocolo de morda aberta, que é diferente de classe 3, que é diferente de classe 2. Então, já vou falar para vocês. Querem saber? Sim ou não? Sim. Boa. Quem tem morda profunda, o protocolo de contenção... Valeu, Amada. Obrigado. O protocolo de contenção tem que ter batente anterior. E você tem que tentar deixar o paciente com um suave contato aqui na região anterior. O protocolo de morda aberta tem que ter alguma coisa que segura a língua e não deixa os dentes posteriores destruírem. O protocolo de classe 2 tem que ter laço classe 2 para dormir. O protocolo de classe 3 tem que ter laço classe 3 para dormir, no mínimo 2 anos. Não fez isso, você vai entrar naquele hall de ortodontistas, nos quais 70% dos casos vão recidivar. 2 coisas certas na vida, a morte e a recidiva. Então, olha que legal. Quanto custa? Fala a verdade. Maravilhoso, pessoal, maravilhoso. Fico muito feliz, né? Olha esse perfil. Olha o quanto essa maxila veio para frente. Olha que coisa linda. Vamos comparar o antes e depois. Sem querer ser arrogante, eu já mostrei esse caso para muita gente. Todos que viram falaram assim, não, Eduardo, eu não trataria nunca na minha vida esse caso sem cirurgia ortognática. Eu não falo, muito pelo contrário, o que é que você tem que falar para o paciente? O melhor tratamento é cirúrgico, é esse o discurso. Se você quer ter um resultado razoável, você tem que me ajudar. Você tem que me ajudar na mecânica, senão não vai.
O milagre eu não faço. É o paciente que me ajuda. Agora, eu fico muito feliz com esse resultado. Quanto deveria... Né, eu acho que ela ganhou muita pré-maxila, só com mecânica ortodôntica. Então, eu vou até falar para vocês 5 passos que eu faço com esses classe 3. Eu faço uma mecânica extrusiva de molar superior, eu intruo o molar inferior, eu translado os incisivos para vestibular, mais ou menos 3 a 4 milímetros, eu dou torque lingual de coroa nos incisivos superiores e vestibular de raiz, eu dou torque lingual de raiz nos inferiores e vestibular de coroa, eu distalizo os molares inferiores e intruo os molares inferiores. Tudo isso é mecânica. O nome disso é mecânica. Cada vez que o paciente vem, eu olho essa mecânica se está acontecendo. Mas, fala para mim. O quanto você acredita na mecânica. Eu vou te falar a real, na maxila, né, então eu vejo arcos, mordidas cruzadas, arcos atrésicos, maxilas eficientes. Eu adoro esses casos. Adoro. Na mandíbula, não tenha medo de distalizar, translade os inferiores, para lingual remodela, para vestibular é mais difícil. O arco inferior acompanha o superior. A maior parte da correção dessas classe 3 é superior, é maxila. Posso mostrar o último caso? Você fala, Eduardo, depois você mostrar aquele caso terrível, como é que você vai me mostrar esse casinho? Para você entender o que é mecânica. Ó que coisa linda. Queixa do paciente. Sou novo e quando eu vou sorrir, não aparece o dente. O que você tem que fazer aqui? Eu teria que fazer... Ele foi procurar uma cirurgia de maxila para girar essa maxila no sentido horário e fazer com que a dimensão vertical dele aumente e ele exponha mais os incisivos. Ortognática. E aí ele vai lá no Google, digita e fala, não quero ortognática. Tem algum louco aí? E juro que eu nunca fiz propaganda no Google. O Google me põe lá. Um dia de experimento, digita no Google assim, ó, tratamento da classe 3 sem cirurgia ortognática. Eu fico muito feliz, porque toda semana chega paciente. Então, se você quer saber quem mais manda paciente para mim, Google. Google. Ó, olha que legal, essa mecânica é legal para que a gente vai aprender algo diferente. Ó, só quis mostrar algo diferente. Arco atrésico, né, maxila também deficiente. Autoligável Morelli estético. Cola lá para cima, levanta a oclusão e extrua os incisivos. Extrua. Você fala, mas será? Extrua os incisivos. Só que crie condições disso acontecer. Então, olha que legal. Extrusão dos incisivos. Fui aumentando a dimensão vertical dele gradativamente. Diminui um pouquinho o perímetro do arco inferior. Quando chegou nessa fase, ele já estava melhor, mas eu quero mostrar mais detalhes. A queixa dele, né? Ele falou que aquele canino estava um pouquinho inclinado. Eu falei, Falei, tá bom, fiz um offset. Quem é que não acredita em remodelação de maxila? Não sei. Acontece bastante. Aí, eu acho que existe, às vezes, um exagero de cirurgias mas tudo bem. Olha que legal. O arco inferior também houve uma razoável remodelação, fomos aumentando. E uma das coisas que você pode fazer para melhorar a estética do paciente, principalmente em quem tem tendência à classe 3, dá uma olhada se os laterais não são pequenos. A gente vive uma geração de laterais conoides. E aí outro dia o paciente falou para mim, mas putz, o meu dente é pequeno mesmo, que ruim, hein? Eu falei para ele, é melhor ser pequeno do que não ter. Então, não reclama. Isso podia ser a genesia. E aí, olha que legal. O que a gente quer na vida, né, é passar por ela um pouquinho e tentar achar que a gente é útil para alguma coisa. Mas olha que beleza. Cresceu até cabelo.
Obrigado, pessoal. Muito obrigado pela sua participação. Espero que tenha gostado deste episódio. Para participar do sorteio e concorrer a um super voucher no valor de R$ 300 em produtos Morelli, basta ler o QR Code que está na tela ou ir até o Instagram da Morelli, seguir a página, participar do canal Morelli News, curtir o post do palestrante de hoje e nos comentários digitar o símbolo do foguete, mais #Maratona Morelli. E lembre-se, quando mais compartilhar e comentar, mais chances de ganhar. O sorteio será amanhã, então fique ligado e até o próximo episódio.